Hoje nós vamos falar sobre o tombamento de bens de particulares e sobre o Instituto do Tombamento, um assunto que atinge milhares de pessoas no Brasil inteiro. Bem-vindos ao canal da Nemetz Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. Antes de nós apresentarmos o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado para o bate-papo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novas postagens. O tombamento e o direito das pessoas que têm os seus bens tombados é uma das grandes especialidades desse grande advogado com o qual nós vamos conversar hoje. É o Dr. Evaristo Kunen. Tudo beleza, Evaristo? Tudo beleza, tudo beleza. Uma satisfação poder me dirigir a esse público seleto que nos prestigia nas nossas mídias sociais. O Dr. Evaristo é especializado em Direito Administrativo. Foi professor da Universidade Regional de Blumenau, lecionando essa e outras matérias durante muitos anos. Foi diretor da FAI, uma das mais conceituadas universidades do Brasil. É sócio e membro do Conselho Gestor da banca da Nemetz Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes. Está conosco há mais de 30 anos, né, doutor Evaristo? Vai completar 31 anos agora. E ele é especialista e entende como poucos desse assunto, que é um assunto bastante polêmico. E também bastante complexo, com muita tangência dentro do direito constitucional, dentro do direito administrativo, do direito civil. E vou começar perguntando para ele, antes de falarmos sobre o tombamento. O direito de propriedade no Brasil, doutor Evaristo, tem passado por modificações nos últimos tempos? Na verdade, é um direito constitucionalmente assegurado, que está nos primeiros tópicos da Carta Constitucional, mas obviamente existem várias até tentativas de buscar imprimir a esse princípio uma segunda importância, né? E quando tratarmos do direito do tombamento, é justamente um dos modos de que esse princípio, desse direito fundamental, é amenizado perante outras disposições legais. Antes de nós falarmos tombamento, e aí é importante a gente falar sobre isso, e eu também posso contribuir com esse assunto, quais são os cuidados que um comprador e um vendedor devem ter quando for adquirir uma propriedade imobilizada, um imóvel, sobretudo uma casa ou um terreno? Quais são os principais cuidados, doutor Evaristo, antes de falarmos sobre o tombamento? Porque esse cuidado é muito importante para nós abordarmos depois a questão do tombamento, não é mesmo? Isso é verdadeiro. E a gente tem que considerar que o mercado imobiliário é um grande mercado, mas uma boa parcela dela é constituída de pessoas que vão, às vezes, uma ou duas vezes só na vida, efetivamente fazer grandes operações ou importantes operações imobiliárias. Muitos deles, quando vão ao mercado para comprar, por exemplo, vão buscar constituir a sua casa, única casa, seu projeto familiar. Então é importante tomar inúmeras precauções e cuidados para que digamos assim, ingresso no mercado imobiliário não seja uma frustração. E também não tem ali atrás dessa compra uma armadilha que possa trazer prejuízo. Vamos fazer um caso hipotético. Determinada pessoa quer comprar um terreno para uma chácara, para uma fazenda, para explorar comercialmente, montar a sua indústria, o seu CD ou construir a casa. Quais são os principais documentos, as principais preocupações que essa pessoa deve ter, doutor Evaristo? Primeira coisa importante a ter em conta é que a propriedade ela é atribuída a quem, lá no registro de imóveis, constar como sendo o titular do direito dessa propriedade. Então, se você vai comprar ou vender, é importante saber quem efetivamente é o proprietário. Esse proprietário, para estar legitimado a vender, ele precisa estar devidamente inscrito no registro de imóveis. O segundo aspecto importante a considerar é que este imóvel ele pode eventualmente ser responsabilizado por passivos que esse comprador ou esse vendedor tenha. E para isso é importante obter uma certidão atualizada desse imóvel no registro imobiliário, onde, extraindo-se uma matrícula, se poderá verificar se há alguma outra contingência, por exemplo, tiver penhoras, restrições, impedimentos à venda desse imóvel. Ou seja, o comprador vai ao registro de imóveis da sua cidade, pede uma certidão de inteiro teor e lá vai estar registrado tudo que estiver
relacionado a esse imóvel. Um financiamento bancário, uma penhora por dívida em banco ou com terceiro, a existência de um usufruto, por exemplo, alguma situação relativa a direito hereditário e até o tombamento, não é, doutor Evaristo? Até o tombamento. A princípio, o tombamento, para ter efeito contra terceiros, tem que ser registrado também no registro imobiliário. Então, sempre que você for comprar um imóvel, procure saber efetivamente a legalidade desse imóvel. E eu vou dar uma dica que é minha, da minha experiência, tanto o doutor Evaristo quanto eu, a gente atua bastante nessa área de direito imobiliário, assessorando pessoas. Um dos cuidados que eu sempre tenho e sempre me preocupo, além dessa documentação no registro de imóveis, é também saber se sobre esse imóvel existem condições de edificação. Então eu vou ao município e pego um estudo de viabilidade de construção. E mais do que isso, quando é um terreno, por exemplo, para construção, como eu disse, de um CD, de um galpão, de uma indústria ou mesmo de uma casa, eu também peço, doutor Evaristo, um georreferencial e a sondagem do solo. E pelo lado inverso, quem for vender e quiser ter uma venda firme e fácil de ser realizada, deve ter esses documentos todos organizados. E sempre evitar comprar por contrato, né, doutor Evaristo? Sempre evitar o contrato, porque ele não dá segurança plena. É importante que se possa fazer a venda, a transmissão da propriedade diretamente na operação de compra e venda. É claro que há muitas situações que isso não é possível. Por exemplo, quando se vai comprar unidades de imobiliárias constituídas em incorporação em que o prédio, por exemplo, não está ainda concluído. Mas essa é uma situação excepcional. A regra deveria ser que as transações econômicas que envolvam compra e venda de imóveis se fizesse mediante escritura pública. Ele é o documento essencial para a transmissão da propriedade. E aí é uma dica que eu dou a você que está nos ouvindo e que é leigo em direito, quando for comprar ou vender, pegue assessoria de alguém de um cartório imobiliário. Até porque nas incorporações também tem que ter cuidado para saber se a incorporação está devidamente regularizada junto ao registro de imóveis. E quando tiver que fazer para o contrato de compra e venda, pegue um especialista em contratos de compra e venda. Ou faça isso também no cartório ou através de um serviço jurídico da sua confiança. E registre o contrato ao pé da matrícula do imóvel. Porque muitas vezes a gente ouve que uma determinada pessoa vende por contrato 2, 3, nós temos um caso até que atuamos, que a pessoa vendeu 10 vezes o mesmo imóvel porque quem comprou foi incauto e não registrou. Então, são os cuidados que se deve ter. Mas agora nós vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, que é o tombamento. Centenas de pessoas têm sofrido pelo Brasil inteiro com esse instituto, que é um instituto que, embora esteja na nossa Constituição e em várias constituições do mundo, é um instituto bem complexo. E o doutor Evaristo é um estudioso do Instituto do Tombamento. O que é o tombamento de imóveis de particulares, doutor Evaristo? Então, primeiramente, é uma forma de intervenção do poder público e que pode restringir os direitos de propriedade que nós falávamos antes. Então, a propriedade não é absoluta. Uma das formas se dá pelo tombamento. O que é o tombamento? É uma decisão que é tomada pelo poder público mediante um procedimento próprio que busca resguardar algum bem, seja imóvel, sejam paisagens, sejam quadros, tudo que possa representar algum valor importante de natureza cultural, étnica, religiosa, que constitua um acervo, diria assim, cultural da sociedade. Inclusive histórico, né? Histórico, obviamente, também. Então, havendo essa situação que envolva, seja um bem móvel ou um imóvel, o Estado pode, através dos seus órgãos próprios, iniciar um procedimento e estabelecer o tombamento. Basicamente, o que visa o tombamento? Impedir que este bem se degrade, seja destruído, seja transformado ou modificado. Né? E tem um aspecto importante, o tombamento, diferente de outras modalidades de intervenção do Estado na propriedade, ele não retira do proprietário a propriedade, apenas reduz, limita os direitos que esse proprietário tem
em relação a esse bem. Mas, na verdade, eu entendo o tombamento como uma espécie, uma subespécie da desapropriação. Porque, em se tratando especificamente de bens imóveis, e aí nós estamos falando de casas, ou de fazendas, ou de sítios, que tem que ter obrigatoriamente um vínculo com alguns dos requisitos exigidos pela legislação ordinária, mas sobretudo pela Constituição, que nós chamamos em direito administrativo, ou direito constitucional, o princípio da vinculação. Tem que haver uma vinculação com um fato histórico memorável, com um fato cultural, com um fato até arquitetônico por interpretação jurisprudencial, com algum fato religioso. E isso exige uma pré-prova por parte do poder público, através de um processo administrativo, onde o proprietário tem direito à defesa nesse processo administrativo, doutor Evaristo? É essencial que seja conferido ao proprietário o direito de poder se manifestar e se opor a essa decisão se ele quiser, argumentando, por exemplo, que faltam esses elementos que foi referido aqui, de ser um bem de valor inestimável, ou ter elementos de... Porque não é qualquer situação que permite o tombamento, tem que ser algo a ser destacado, a ser diferente do padrão normal das coisas. Então é um imóvel que tenha um valor histórico excepcional, que tenha um valor arquitetônico excepcional, ou um valor artístico excepcional, ou que esteja linkado, por exemplo, a pessoas que tenham tido um fato memorável na sociedade, que tenham importância. Então, onde morou, por exemplo, Santos Dumont, aí é uma pessoa importante que pode ser preservado a sua casa, né? São hipóteses, então, que o Estado pode promover essa intervenção, mas mediante um processo rigoroso. É possível fazê-lo tanto através de decisões do poder público federal, quanto estadual e municipal. Só que cada um deles precisa ter uma legislação específica. A realidade hoje é que a maioria dos estados e a União tem uma legislação sobre tombamento. Grande parte dos municípios não o tem ainda. Eu pessoalmente advogo a ideia de que o tombamento deveria sempre se dar por decisão que passasse pelo processo legislativo. E entendo também que nessa situação o proprietário do bem tombado fica com o ônus de manter o patrimônio, em situações até em que é proibido mexer no entorno, naquilo que se chama de sítio arquitetônico, impedido de fazer modificações, impedido de fazer reformas, mas com a obrigação, inclusive, de ocupar o imóvel, não podendo deixar o imóvel desocupado, com a obrigação de manter as suas expensas, a fazer a manutenção desse imóvel, como pinturas, reformas, etc. Mas quando tem que fazer essas pinturas, essas reformas, exige a legislação que ele tem que ter aprovado com antecedência uma autorização do poder público, e isso engessa e, na minha opinião, não sei se o senhor concorda com isso, restringe absurdamente o direito do proprietário. Por isso que advogo a ideia de que o tombamento deva sempre ser feito em processo legislativo. E aí eu quero lhe fazer... Se me permitir, essa é uma situação que nós temos uma larga experiência já, na defesa de interesse de proprietários, e nós temos uma visão bastante crítica ao Instituto, né? O tombamento, a princípio, à luz, olhar leigo, pode parecer uma ótima medida legal. Poxa, está se buscando preservar valores históricos, paisagísticos, culturais, que a sociedade merece proteger. Muito bem. O que ocorre? Ao contrário do que possa parecer, em geral, ele não se presta efetivamente para o fim destinado. Ele é tipicamente um conjunto legislativo que, na sua forma, é interessante, parece boa, mas os seus resultados na história têm se mostrado muito ruins. O que eu, pessoalmente, eu tenho uma história com o tombamento, o doutor Evaristo é integrante do Conselho Histórico, do Conselho Histórico de Blumenau. Eu fundei o Instituto Berta Blumenau de Preservação do Patrimônio Histórico em 1997 e tive, pessoalmente, imóveis tombados. O que eu vejo é que, em muitas regiões onde há ameaça do tombamento, o proprietário se antecipa ao tombamento e desmancha o imóvel, quando deveria ser o contrário. Pessoalmente, nós estivemos juntos na Europa e vimos como o Instituto funciona lá.
ao invés de ser um ônus para o proprietário, eles oferecem bônus para o proprietário, com soluções inteligentes, com compensações tributárias. Ah, mas aqui também tem. O IPTU é muito pouco, né? Com compensações para quem for manter o imóvel ou usar o imóvel, se for um imóvel grande, por exemplo. Outro dia eu vi num porto grandes, imensas docas tombadas e que as pessoas queriam se instalar lá e o poder público não deixava. As docas ruindo, caindo, poderiam ter feito uma saída inteligente. Olha, quem for se instalar aqui vai ter isenção estadual ou federal ou municipal de tantos por cento para incentivar a manutenção e não incentivar o desmanche, a demolição, a depredação do imóvel. E aí quero lhe fazer uma pergunta, doutor Evaristo, que é uma pergunta bastante polêmica. Quem tem um imóvel tombado tem o direito de ser indenizado pela perda do valor econômico do bem? A nosso juízo, sim, porque efetivamente representa uma perda. É uma intervenção do Estado dirigida a um imóvel específico, não é de natureza geral, não são tombamentos de natureza geral que nós estamos referindo aqui, e ela representa uma perda patrimonial efetiva. Um imóvel tombado tem um preço de mercado diferente do imóvel se não tivesse o tombamento. Além disso, como foi referido antes, o tombamento impõe vários ônus ao proprietário. Obrigação de mantê-lo, preservá-lo nas condições, mantê-lo ocupado. Então, isso são custos que o particular tem por imposição do poder público. Nós advogamos claramente a tese de que o tombamento deva ser indenizado na proporção da redução que ele impôs ao valor patrimonial do imóvel. Da perda econômica, porque o tombamento acaba tendo influência no direito do proprietário de livremente gozar, usar, dispor, fruir e mesmo reaver, né? Impõe limites no direito de transferência da propriedade imobiliária, porque essa propriedade, a rigor, muitas vezes precisa ser prévia e antecipadamente autorizada pelo poder público que tombou, seja a União, o Estado ou o município. Além do que, influencia na questão hereditária. Como vai partilhar um bem tombado se for, por exemplo, uma fazenda? Porque foi uma fazenda enorme lá no interior do estado do Rio de Janeiro, onde existiam fatos culturais. Nós não somos, a rigor, contra o tombamento. Nós somos a favor do tombamento. Eu acho que essa que é a leitura final da nossa conversa. Mas ele deveria se organizar em torno do processo legislativo com uma prova cabal da vinculação do fato histórico, arquitetônico, paisagístico, religioso, enfim, com essa prova sendo inequívoca, e também estabelecer em favor do proprietário ou dos proprietários do bem tombado, e aqui nós estamos falando de bem imóveis de particulares. Nós não estamos falando de bem móveis, semoventes, bens culturais, públicos. Nós estamos falando de patrimônio familiar, de patrimônio empresarial e imobiliário, né? Então, essa é a sugestão que a gente tem debatido. A nossa tese não tem sido ainda muito aceita nos tribunais, não é verdade? Tem algumas situações pontuais quando o tombamento impõe uma restrição praticamente absoluta ou completa do uso da propriedade. É uma situação diferente, né? Pessoalmente, eu até tenho uma situação mais crítica ainda do que esta, do que diz respeito ao tombamento. Eu penso que o tombamento privado de bens imóveis deve ser uma medida última, extrema, quando efetivamente não se conseguir uma outra solução. Mas deve-se buscar formas de estimular o proprietário a poder manter o imóvel, tá, com destinação econômica útil, claro, com limitações, né, e possa preservar. Por exemplo, que se amenize as exigências, como o senhor dizia, da questão lá do que envolve a região portuária, as exigências para a ocupação desses imóveis, né? A gente tem situações em que o Corpo de Bombeiros faz em relação aos imóveis tombados, mesmas exigências, por exemplo, aos bens imóveis comuns. E muitas vezes isso é inviável, impraticável num imóvel tombado. Então, fazer redução de exigências para ocupação, dar suporte a esses proprietários para que eles possam efetivamente manter os imóveis, dando estruturas como
a assessoria de arquitetos, profissionais que possam trabalhar com os materiais, principalmente quando são imóveis mais antigos, que possam processar e manter esses imóveis com qualidade, sem um custo tão extraordinário para o proprietário. Então, são modos, né? O senhor referiu um, que é a respeito da diminuição de encargos tributários, reduzir o IPTU, ou pelo menos o imposto predial. Acho que há inúmeras formas substitutivas que o tombamento deveria ser usado como último instrumento. Pessoalmente, eu tenho um artigo escrito sobre o tombamento e o dever de indenizar. Mas eu vou contar um caso que é cômico, é absurdamente cômico. Um imóvel antigo, aqui na nossa cidade, na nossa região, ele estava para cair. E ele só era antigo. Não tinha nenhum fato memorável, não tinha nenhuma vinculação histórica, religiosa, nenhuma daquilo que nós chamamos de vinculação. O Ministério Público, então, ingressou com uma ação para que o proprietário demolisse o imóvel porque ele estava oferecendo riscos aos transeuntes. E, de outro lado, o órgão responsável que fez o tombamento entrou com uma medida para que o proprietário reformasse o imóvel. Então, nós tivemos aí duas posições antagônicas. O proprietário não sabia o que fazer. Queria reformar e não podia, porque o Ministério Público queria que ele fosse demolido. E o órgão de fiscalização que impôs o tombamento queria que ele restituísse, mas queria que restituísse com as características da época. Era um imóvel mais de centenário. Queria que os tijolos fossem feitos da mesma forma que os tijolos da construção originária. Queria que as lajotas do piso fossem hidráulicas, mas não existiam mais janelas hidráulicas. Queria que a instalação da rede elétrica, que o estuque, fossem os mesmos. Impossível de fazer. Esse é um caso, doutor Evaristo. O outro caso, nós tivemos um cliente e conhecemos uma situação em que, e até nem é cliente, é amigo, em que o imóvel foi tombado e aí todos quantos estavam vinculados ao poder público na questão do tombamento, porque ele passa a ter uma conotação de interesse público, os professores de uma determinada universidade organizavam, sem avisar, semanalmente, turmas de alunos de arquitetura e, no meio das operações que estavam sendo feitas lá, era um imóvel que era usado comercialmente, privado, para prestação de serviço, eles entravam sem avisar para mostrar o imóvel. E esse mesmo proprietário teve que trocar uma maçaneta de uma janela e teve que fazer um processo junto ao órgão fiscalizador, que eu não vou dizer o nome, para não dar a vez a esse órgão, um projeto para trocar a maçaneta da porta. Outro, houve uma discussão sobre a cor da pintura, porque alguns arquitetos gostavam da cor de uma tonalidade, outros entendiam que era de outra tonalidade. Então, acaba inviabilizando, porque no senso comum, no meu senso, no seu senso, no senso de você que está me ouvindo, que tem um imóvel tombado, e aqui na nossa região nós temos muitos imóveis de uma arquitetura muito especializada, que é o enxaimel. Nós tínhamos há cerca de 20 anos atrás mais de 400 unidades ou espécies de construção enxaimel. E os proprietários, muitas vezes idosos, agricultores, com medo do tombamento, da invasão do Estado na propriedade privada, o que faziam? Né? Se anteciparam e desmancharam. E nós perdemos esse rico patrimônio. Exatamente. Essa é uma das tantas críticas que o Instituto merece, né? O fato de que ele não estimula, ele desestimula e põe medo no proprietário das consequências do tombamento. E ele, se puder, ele se antecipa destruindo o bem. Mas nós não podemos ter uma visão somente negativa. Nós ainda veremos de encontrar uma solução. O legislador brasileiro tem inteligência para isso, a comunidade jurídica também, mas com o passar dos anos, essa situação vai ficando cada vez mais aguda, porque cada dia mais nós ouvimos falar dessa questão do tombamento e do pavor que, às vezes, uma pessoa idosa que manteve a sua casa a vida inteira, que é seu único patrimônio para a velhice, né, causa o verdadeiro terror emocional. Então, quem tiver uma situação dessas, consulte um advogado especializado na área, porque na nossa ideia é possível de combater o tombamento
e também de buscar uma indenização quando o imóvel e o tombamento se consolida. Nós temos experiência, inclusive, de tombamentos que foram anulados em vista dos equívocos no encaminhamento processual. Certo. Né? Como é uma intervenção do Estado na propriedade, ele exige uma ritualística muito precisa e, se ela não for observada, obviamente, como um ato administrativo vinculado, ele é um ato nulo. O artigo sobre o tombamento e o dever de indenizar está no blog da Nemetz Kuhnen Dalmarco e Pamplona Novaes, www.nkadvocacia.com.br. E eu também quero, como assunto final, dizer que estou com uma obra sobre o tombamento pronta no prelo e que tem a contribuição do Dr. Evaristo em várias passagens e que vamos lançar essa obra, porque não há no Brasil uma obra completa sobre a questão do tombamento. E nós vamos abordar esse tema não só de imóveis de particulares, mas também de obras de arte, semoventes, direito intelectual, direito de propriedade. Visite o nosso site. Mas antes disso, siga a gente aqui, nós vamos voltar a esse tema. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque nós queremos transmitir um pouco do nosso conhecimento para que você também, que é leigo ou já é atuante na área do direito, conheça um pouco das nossas métricas e da nossa forma de atuação. Professor Evaristo, quantos anos está na casa? Vou completar 31 anos agora em julho. Nós estamos há 31 anos juntos. Eu acho que somos a Sociedade de Advogados junto com os nossos sócios, o Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes, a doutora Aline Dalmarco, o Dr. João Felipe Nogueira Álvares e a doutora Simone Custódio, a Sociedade de Advogados mais longeva de Santa Catarina atualmente. Né? É possível, é possível. Isso me enche de alegria poder fazer esse papo com o Dr. Evaristo, um profissional completo na área jurídica. Sempre que você tiver dúvida, consulte o seu serviço jurídico de confiança. Doutor Evaristo, muito obrigado. Eu quero agradecer também essa oportunidade de me dirigir aos senhores, que prestigiam, como eu disse, nossas mídias sociais. E, mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, dar um like, para que a gente possa ser estimulado a desenvolver mais informes e comunicações e conhecimento a esse público que nos prestigia. Todos os assuntos que nós debatemos aqui são frutos do Centro de Estudos Jurídicos da NKDPN Advocacia. Acompanhe a gente, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência.